do lote 8 entrou uma ação de reintegração de posse e conseguiu eliminar essa semana. Ele me avisou que o vizinho tinha entrado, eu consegui achei o processo integral. Tá? Ele não foi na audiência de justificação, não juntou uma defesa. Aí ele tentou antes entrar com uma reintegração de posse, mas não deu certo, o processo não foi apreciado pela defensoria, depois contratou advogado. Em suma, ele perdeu a posse do bem através da reintegração que o real possuidor ingressou. O que acontece? E houve a consumação mesmo, perdeu a posse, né, doutor? Não teve jeito. Perdeu. Não. Ele fez a servidão inteira do terreno dele pela casa pelo terreno do outro, do vizinho. Eu até quero ver como é que vai ser o cumprimento dessa reintegração, porque ele vai ficar sem acesso à casa dele. Entendeu? Entendi. Em suma, o meu cliente, que é do terreno 6, ele, diante dessa confusão toda, ele falou, cara, eu vou acabar perdendo esse terreno. E no dia 2 de abril, ele tem a ciência que esse vizinho começa 2 de abril de 2024, Tá. Ele tem a ciência que esse vizinho começa a fazer terraplanagem no terreno dele, tá? Vai na delegacia, registra uma ocorrência, tem o vídeo No outro processo, ele juntou esse cara que teve o terreno esbulhado, o terreno 8, ele junta uma imagem da Polícia Civil no lar, relata que houve o esbulho do terreno do lado, e assim vai. Esse cliente, não sei por que motivo, aguarda um ano e no dia 6 de fevereiro de 2015 ele me procura para recuperar essa posse. Tá? Só que, qual é a minha dificuldade? Num primeiro momento, eu confesso para o senhor que eu não... Acho que travou a tela. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Nesse primeiro momento, muitos anos que eu não fazia uma ação processuária, eu comecei a assistir as aulas do senhor e via todos os requisitos da ação de reintegração de posse e depois achei a ação reivindicatória. E vi que é o caso dele e ele já perdeu o prazo de ano e dia da posse nova. O que acontece? Qual é a minha grande dúvida? A ação reivindicatória, ele só tem compra e venda de 2015 da proprietária. Ele não avergou essa compra no RGI ainda. Tá? Ele me deu autorização para ir ao cartório e eventualmente fazer a averbação. A primeira pergunta que eu te faço é: o senhor acha melhor a gente discutir a posse ou reivindicar pela propriedade? Sempre que existir a opção de fugir das possessórias, o melhor a ser feito é fugir das possessórias. As possessórias, elas são traiçoeiras, elas são demoradas, são cansativas, tanto para o cliente como para nós, advogados. Então, se o cliente tem propriedade, vamos sempre na propriedade. Tem até a súmula que trata do assunto, que é a 487. Numa discussão de propriedade, prevalece a posse, né? Ou numa discussão de posse, prevalece a propriedade. Qual tribunal? Você sabe? Essa súmula é a 487 do Supremo. Supremo, tá? Isso. E aí o que acontece? Eu também, pelo que eu estudo, e que a reivindicatória era melhor, tá? E aí mas assim, né? O senhor é o expert, por isso que eu estou perguntando, estou confirmando. Aí a minha dúvida é a seguinte: ele vai ter a propriedade a partir do momento que ele averba esse contrato de compra e venda no cartório. Ele ainda tem a promessa. Isso é um problema quando ingressa com a ação reivindicatória, quando o juiz vê lá que ele só firmou a propriedade agora, esse mês, março de 2015. Isso é um problema? Não é um problema. Na verdade, as petitórias, tanto a reivindicatória, a ação de missão na posse, a ação de resgate, todas elas é cara crachá. Em regra, se o juiz ou juíza não julgar errado, extra petita, corrupção, algo errado, em regra o juiz vai olhar e vai falar: opa, ele é dono, matrícula de propriedade, o único documento que prova a propriedade. E não vai fazer esse juízo de valor se tornou proprietário agora ou há muito tempo. Não vai fazer. Na verdade, ele vai falar: opa, você realmente é proprietário? Então, o outro não é? Desocupação. Então, em regra, é uma ação muito legal, porque é isso, é cara crachá. Diferente da possessória, onde o juiz vai analisar se houve esbulho, turbação, se a posse é velha, a posse é nova. Na ação reivindicatória, não interessa se a propriedade é recente ou antiga, entendeu, cara? Entendi. Então,
positivo. E aí, a outra pergunta que eu te faço é a seguinte, que eu também fiquei na dúvida. Hoje, ele tem uma piscina, eu tenho até um vídeo aqui que o rapaz mandou o drone sobrevoar a área. Ele fez uma piscina, fez um telhado, uma churrasqueira. Qual é a real possibilidade do meu cliente ter que indenizar isso a ele? Hoje, o entendimento pacificado é que a manutenção, as benfeitorias que não sejam de fato urgentes e de gravidade, elas se incorporam ao imóvel. Então, por mais que alguém ingresse com uma ação, né, pedindo de fato essa indenização das benfeitorias, a tese de defesa é o quê? Não, você construiu, mesmo que seja de boa fé, mas sem a minha autorização, e elas não são de urgência ou virtude de risco, algo nesse sentido. Então, em regra, não dá certo, viu? Voltou? Tá, então assim, em regra, ele não vai ter que indenizar. Em regra, não. Em regra, não. Só benfeitorias necessárias. Só benfeitorias necessárias. Então, peraí. Tá, outro ponto. O que acontece? Dentro desse terreno, essa mata é uma mata densa, é uma área de morro. O que acontece? Eventualmente, dentro desse processo, eu posso solicitar alguma verificação de crime ambiental. Porque, por exemplo, ele vai assumir a propriedade do bem e se amanhã a prefeitura chegar lá e falar, olha, tá multado, você destruiu uma mata virgem aqui que não podia, alguma coisa nesse sentido. Pode o doutor, através de um pedido, o doutor pode fazer o quê? Uma medida cautelar ou um pedido, sem ser medida cautelar, para que seja nomeado um perito e feito um levantamento topográfico para que possa evidenciar crimes ambientais. O doutor pode fazer isso, pode pedir. Não é todo juiz que aceita, viu, doutor? Dependendo do juiz, se é um juiz que quer bater meta no CNJ, ele quer julgar logo, se livrar do processo por vários motivos, ele vai falar que não, faça uma ação própria. Dependendo do juiz que é mais cauteloso, mais caxias, ele vai aceitar e vai fazer. Se o doutor pegar um juiz que de fato ele se livra do processo, aí a opção, o doutor pode fazer o quê? Uma medida, uma tutela provisória cautelar. Ou seja, seria antecedente, uma ação antecedente. Faz a ação antecedente, pede isso e depois justifica com pedido de indenização. Poderia ser feito isso. Também é uma ação de risco. Também tem juiz que não entende, acha que está errado. E existe a terceira alternativa. E eu gosto de explicar todas, doutor, porque o doutor coloca na mesa. O cliente que vai decidir, né? Tira um pouquinho do peso do doutor. Então, tem a medida que o doutor pode pedir no próprio juiz da ação, tem a situação que pode ser uma medida cautelar ou um pedido de urgência, depois adita. E a terceira seria o quê? Contrata uma pessoa, um profissional, né, um perito, que não vamos chamar de perito, esse assistente técnico, ele faz a perícia, percebeu e provou que tem crimes ambientais ou evidências, aí você faz uma ação de perdas e danos. Também seria uma alternativa. E uma quarta, né? Ficar quietinho, omisso, se acontecer de uma multa ambiental, alguma coisa, faz uma ação pedindo ressarcimento. Porque o que acontece? Deixa eu só anotar aqui. O que acontece? A minha questão, porque eu estou até me avançando aqui, mas a minha questão é a seguinte. Como o senhor disse que é uma ação, em teoria, mais simples, uma ação reivindicatória, que é cara crachá, o juiz, vamos supor que ele liminarmente ele devolva a propriedade, a posse para o meu cliente. Se lá é uma área de mata, só tem a casa desse cara no morro, como que depois eu vou conseguir garantir que esse cara não vai invadir de novo? Porque ele parece ser meio perturbado. Assim, ele parece ter algum problema psiquiátrico, esse morador. Entendi. O doutor, na verdade, tem que fazer... Não tem jeito, né? É difícil, às vezes, até o cliente entender isso. Mas é um degrau de cada vez, né? A primeira estratégia adequada é a recuperação da área. Tirar ele. A primeira estratégia é recuperar a área. Tirar ele, desocupar. E aí, de fato, se ocorrer uma situação dessa, aí o doutor vai fazer o quê? Vai trabalhar com ações preventivas, entre elas aí poderia entrar a própria possessória, o interdito proibitório, né? Então,
que o doutor poderia fazer? Faz a reivindicatória, faz o pedido de tutela antecipada, que hoje em dia não conseguimos com facilidade. O judiciário hoje, a grande maioria, entende que tem que dar a comemoradia, tem que dar o contraditório à outra parte. Então o doutor pode, né, pedir, mas normalmente não vai levar, então não se assuste em relação a isso. E mesmo que de fato o doutor agrave essa decisão, normalmente a gente não está conseguindo também. Então, por isso a estratégia é já avisar o cliente, porque senão ele acha que muitas vezes fez algo errado, né? Então já avisa que essa liminar é difícil de conseguir. E conseguindo o efeito, dando certo a operação, aí poderia ser feita uma ação posterior, né? Uma ação preventiva, um interdito proibitório. Mas não dá para a gente se proteger antes na própria ação reivindicatória, entendeu, Tom? Eu vou ser bem sincero para você. O meu cliente, ele não é um cliente difícil não, tá? Até uma surpresa para mim ser bem tranquilo ele. Ah, que legal, porque que bom. ele foi bem claro comigo que o seguinte, ele não tem, tipo assim, ele, na realidade é o seguinte, ele mora distante um pouco do morro, ele não tem intenção nenhuma de construir, mas ele também não quer perder o terreno que ele comprou. Tá. É claro. Foi o que ele falou, cara, eu só não quero no final perder o terreno. Eu não tenho pressa, não tenho preocupação, mas eu quero o terreno de volta. Então isso me dá uma certa tranquilidade, você entende? Entendi. E é gostoso trabalhar com clientes assim, né? Essa semana foi uma semana, eu falo que muito especial, só tem gente boa, inclusive o doutor, né? Energia boa, gente do bem, ganhou um amigo aqui, mas com o professor, que você precisar na tua vida, eu estarei aqui para te ajudar, viu? Porque eu percebo que o doutor é uma pessoa diferenciada e faz toda a diferença, né? Obrigado, doutor. Saiba que a recíproca é verdadeira. Conta comigo de coração, viu? Você merece tudo de bom nessa vida e vai arrasar cada vez mais na tua vida aí, no sucesso profissional e pessoal. Doutor, aí a minha outra pergunta é a seguinte. Existe, hoje o que eu tenho de prova é o seguinte. Eu tenho registro de ocorrência datado em 2 de abril de 2024, que é o registro que eu não sei porque foi a mãe dele que fez o registro de ocorrência. Leva a polícia e o dono do terreno é a testemunha. Tá. Não sei o que houve, não sei o que aconteceu, mas o boletim de ocorrência está assim. Eu tenho os IPTUs, tá? Porém, existem alguns pagos, alguns atrasados, alguns renegociados, eu não sei se isso é um problema, mas o IPTU está no nome dele, está tudo certinho, ele paga. E eu tenho o contrato de compra e venda e eu queria primeiro conversar com o doutor e eu queria amanhã ir ao cartório para fazer a averbação do compra e venda na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel, entendi. E o senhor acha que isso, por si só, é suficiente? Ou o senhor me recomenda assim, olha, faz uma ata notarial, pede 2 testemunhas, o que mais o senhor me recomenda em termo probatório? Apesar do senhor já ter dito que é uma coisa cara crachá, eu me vejo numa posição que eu não quero passar susto lá na frente. Entendi. Na verdade, se o cliente tem condições, né, quanto mais melhor. Condições de fazer uma ata notarial, muito bom. Podemos pedir na própria ação a averbação premonitória, ou seja, para fazer constar na matrícula, chama... A ata notarial. Ata notarial. Porque assim, eu não tenho hábito de ações processuais. Eu vi, até o senhor mesmo falando, que é a verificação do cartório, não é isso? É isso. Verifica as condições do bem. Então, eu pagaria o cartório para ir lá comigo e ele vai falar, tem uma piscina no lote 6, é isso? Isso. Mas agora, sendo muito sincero, eu quero proteger o doutor com muito carinho. Infelizmente, o direito se tornou muito estratégico, né? Por que estratégico? Porque nós temos um judiciário ruim, né? Corrupto, má vontade. Então, o que eu orientaria o doutor? Eu sei que tem muita boa vontade do doutor em relação claro, boa vontade e também um grande profissional, então quer criar o melhor do mundo, né? Dos instrumentos. Mas se o doutor entrar muito nesse mérito, com os juízes que nós temos, né? Vamos generalizar, claro, quanto mais o doutor levar muitas questões, mais o judiciário vai disputar, mais a chance de dar errado. Então, o que eu faria? Eu faria uma ação reivindicatória simples, bem feita, focada na desocupação. Simplesmente isso. Eu não entraria nessas questões, é matéria de defesa. Se eles alegarem, aí sim, o doutor, numa eventual réplica, queira, né, bater muito nisso, fazer uma ata, pedir uma diligência, aí tudo bem.
Mas na inicial não seria interessante fazer isso. Por quê? Porque vai contaminar a inicial com informações, talvez essa ata possa ser um tiro no pé nosso, porque a ata talvez seja afirmado que tem a posse é ele, e aí pega o juiz é confuso, faz confusão de reivindicatória com possessória. A ação reivindicatória é uma ação muito boa da gente trabalhar, mas é uma ação que a gente precisa tomar muito cuidado, porque os juízes muitas vezes não conhecem essa ação. Infelizmente, por incrível que pareça, né? Nunca generalizando, mas você pega um juiz ou juíza ruim, a primeira coisa que ele vai fazer é marcar uma audiência de justificativa ou justificação. Por quê? Porque ele está confundindo com possessória. Até uma audiência ano passado, eu até falei com a juíza, com muito carinho, muito respeito, nunca com arrogância, e aí eu falei, doutora, excelência, com todo respeito, essa audiência de justificativa, eu até peticionei nesse sentido, ela é marcada nas possessórias, e eu deixei muito claro na petição que é uma petitória, não se discute a posse. E ela falou assim, professor Júlio, eu lhe conheço já há muito tempo, na verdade eu gosto de marcar audiência presencial ainda, para piorar. Eu gosto de marcar audiência para ver as partes olho no olho. Eu falei, mas quando é assim, a doutora marca então uma conciliação, né? Eu até brinquei, né? Meio que tirei ela no bom sentido, brincando, de uma forma leve, ela deu risada e tal. Mas aí, depois o que eu percebi? Caiu a ficha dela. Ela não gostou, ela foi arrogante, mas ao mesmo tempo caiu a ficha dela que ela marcou uma audiência desnecessária. Porque a audiência de justificativa ou audiência de justificação não é uma audiência para você marcar numa petitória, mas uma possessória. Então ela foi muito infeliz, né? Assim, doutor, eu confesso para o senhor que eu não tenho a expertise do senhor, mas pelo que eu olhei de julgados, a maioria de ação reivindicatória tem ação justificativa. Por quê? Porque muitos juízes... Não, é por isso que o senhor explicou, mas assim, eu de forma bem simples, a lógica não... Pelo que o senhor está falando, não faz sentido. Não faz sentido. A justificação é para justificar. Porque pensa comigo, doutor. Se você está discutindo a propriedade, é uma relação documental. Tá bom, você está falando que tem a posse, me prova. Você está falando que tem a propriedade, perdão, me prova também, né? Então, a posse sim tem que ter essa audiência, até para saber se a posse é velha, se a posse é nova, né? Então, não é correto marcar essa audiência, né? Mas muitos marcam, você tem razão, e marcam de forma incorreta, porque o juiz ele julga tudo, divórcio, separação, inventário. Então na cabeça dele, às vezes não passa nem por ele, nem por ela, passa pelo assessor, o assessor vai marcando, né? É complicado, é um sistema. Então o que eu orientaria o doutor? Se concentra na peça para a desocupação. E se o cliente, e o doutor já falou que é gente boa, é tranquilo, fica também mais uma dica. Hoje a gente ganha um processo por uma operação estratégica, né? E não pelo processo só. Então, se ele concordar, o que o doutor pode fazer também? Já que o cliente tem um registro, o doutor pode fazer, por fora, uma ação de arbitramento de aluguel. Eu posso fazer um pedido em tutela antecipada de arbitramento de aluguel dentro de uma ação reivindicatória? Eu posso, mas a gente já sabe que o resultado é não. Os juízes, de fato, é real isso, os juízes na ação reivindicatória, eles não dão a tutela antecipada com facilidade para desocupar, é muito difícil. E também não dão a tutela antecipada para o arbitramento de aluguel, porque eles querem dar o contraditório. Agora, olha que interessante, olha como é um jogo de xadrez. Se o doutor faz uma reivindicatória pura, né, simples, focando na desocupação, claro que vai pedir tutela antecipada mesmo sabendo que não vai levar, não faz mal, a gente tem que pedir mesmo, a gente faz a nossa obrigação. Mas se o doutor e o cliente concordar em pagar honorários, porque é outra ação, mas faz muita diferença, faz um arbitramento de aluguel por fora. Uma ação simples, autônoma, mas que causa toda a diferença. Por quê? Porque nessa ação de arbitramento de aluguel por fora, não fica por dependência, o juiz vai olhar e falar, opa, você é proprietário, você está no imóvel, tem que pagar aluguel, é cara crachá. E é legal isso, por quê? Porque a ação de arbitramento de aluguel, se o cliente concordar, tiver condições financeiras de pagar o doutor, nós vamos conseguir até a tutela antecipada desse aluguel, né? Dessa ação de arbitramento de aluguel. E aí o que o doutor faz? Olha que legal. Vai conseguir, provavelmente é muito comum conseguir, vai lá na reivindicatória se tiver em andamento ainda e fala, juiz, só para avisar pelo princípio da cooperação, o seu colega, ou às vezes até o próprio juiz, né? Ou o seu colega, ou a própria Vossa Excelência, na outra ação já reconheceu a propriedade. Ou seja, uma decisão diferente seria uma contradição contra a sua própria decisão, ou a decisão do colega, né, do Poder Judiciário. Então o doutor consegue, de certa forma, processualmente, ajudar o cliente
E queira ou não queira, o invasor, a pessoa que está ali, o invasor, ou aquele o posseiro, é uma ação aqui, outra aqui, é duas porradas, ele já fica meio perdido, entendeu, Antônio? Doutor, uma pergunta também que eu preciso fazer é a seguinte: o senhor acha que eu devo esperar a averbação do contrato de compra e venda da matrícula do imóvel, ou eu posso já entrar só com a compra e venda e juntar depois? O ideal é sempre trabalhar com a matrícula atualizada, sempre. Por quê? Porque o entendimento pacífico, a única exceção que nós temos para usar a reivindicatória sem matrícula é fazer a reivindicatória com o polo ativo espólio. Né? Se no polo ativo aparece o espólio, representado por inventariante, é uma exceção que tem dado certo de 10 anos para cá. Agora, se de fato não for esse caso, não for essa exceção, é melhor sempre esperar um pouquinho, registrar e ter a matrícula mesmo em mãos, entendeu? Perfeito. Agora um ponto também, doutor, que eu queria te falar para não esquecer, hein? Sabe o que é legal fazer também? Ficar de olho se o eventual réu, né, o eventual possuidor, não fez uso capião. Porque se ele fizer uso capião, é interessante e importante que o doutor se habilite nesse uso capião, entendeu? De ver se tem algum. Então, eu sei que ele procurou a defensoria no primeiro processo